Olá, sou o professor Ângelo Cortelazzo. Estamos na nossa aula de número 21 da disciplina de Bioquímica, que faz parte do curso de licenciatura da Unifesp. E hoje encerramos aí o anabolismo, analisando um pouco a biossíntese, de novo, lógico, de nucleotídeos, que a gente consegue fazer nos nossos organismos, assim como todos os demais organismos vivos. Obviamente, a fonte de nucleotídeos, ela vem da dieta, mas sempre a gente tem alguma síntese de novo para repor algum eventual nucleotídeo que esteja faltando para possibilitar, né, a síntese de DNA e de RNA que estão constantemente sendo produzidos pelas nossas células, né? A gente já viu um pouco, mas vamos ver mais agora na parte de integração, que começa na próxima aula, que as nossas moléculas têm uma vida média relativamente curta. Eu tenho moléculas que duram 10 minutos e têm que ser trocadas por uma molécula nova igual. E, obviamente, isso tem que ser sintetizado. E essa síntese, de novo, então, é muito importante para garantir a fidedignidade do metabolismo. Se a molécula é usada e eu acabo deixando mais tempo do que a vida média dela prevê, eu corro o risco de ter reações funcionando de forma errada ou mesmo de não funcionar, quer dizer, algum distúrbio metabólico, alguma patologia, né? Então, sempre nós vamos ter síntese, de novo, das moléculas produzidas, além, obviamente, da dieta. E, para os nucleotídeos, há uma substância, que é o fosforibosil pirofosfato, é bastante importante e é precursor, então, da montagem do nucleotídeo. Vamos lembrar aqui, ribose, né? Tem 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é uma ribose 5-fosfato. E com gasto de ATP, ela se transforma em fosforibosil pirofosfato. Aqui tem 2 fosfatos, já tinha 1. Então, fosforibosil pirofosfato. E libera um AMP. Saem 2 e sobra 1. Então, adenosina monofosfato. É uma reação que, em termos de gasto, eu podia dizer que corresponde a 2 ATPs. Gasta um só, mas vira AMP, quer dizer, eu gastei 2 fosfatos. Então, é como se eu tivesse necessidade agora de produzir 2 ATPs para que ele dê um fosfato e mais um depois para recuperar aquele que eu gastei. As bases púricas, elas são montadas, então, a partir do fosforibosil pirofosfato. Inicialmente, com o uso de uma glutamina que se transforma em glutamato, sai o pirofosfato. Adivinha o que gruda aqui? O grupo amina. Só para aproveitar a amina da glutamina, que tem a mais do que o glutamato, né? E a amina se gruda, então se liga aonde tinha a ligação com o fosfato, que era lá a hidroxila do açúcar, né? Para evitar de colocar isso aqui toda vez, eu vou dizer que isso aqui é ribose 5-fosfato e vou abreviar dessa forma, fica mais simples para a gente continuar. Você tem que desenhar toda vez isso aqui, que nós vamos montar a base nitrogenada a partir daqui. Então, inicialmente, uma amina se liga à ribose 5-fosfato. Em seguida, com o uso de uma glicina, eu coloquei em colorido aqui, aqui glutamina está da mesma cor que a amina. Para lembrar, ó, essa amina veio da glutamina. Agora a glicina está mais azulada, que eu vou mostrar, então, que a glicina é incorporada na amina e na cor que eu coloquei a glicina para vocês terem mais facilidade de ver de onde vieram, né, os esqueletos aí de carbono, nitrogênio e oxigênio. Forma esse novo composto, que é chamado de GAR. GAR acaba sendo formilado, quer dizer, adiciona um carbono, né, na forma de C-O. Então, está aqui. E forma o F-GAR. Aqui está a glicina, aqui está a amina da glutamina e aqui está o grupo formil. Notem que eu estou construindo o esqueleto da base nitrogenada e, em seguida, com gasto de glutamina, com gasto de energia na forma de um ATP, eu tenho, então, a adição aqui, ó, do grupo amina, substituindo essa dupla O que tinha lá, que veio da glicina, tá? E estou montando a minha base nitrogenada. Vamos ver em termos de gasto, ó. Gastei uma glutamina, produzi um glutamato. Gastei ATP,
gastei glicina, gastei formil não, ATP, gastei glutamina produzindo glutamato. Então, balanço. Eu tinha gasto 2 para fazer o PRPP, agora eu gastei 2 glutamatos, gastei uma glicina, 2 ATPs. Total de 17, 19 por enquanto. Revejam o slide anterior e façam a checagem. Ó, gastei uma glutamina, mais uma, 2, e produzi 2 glutamato. Glutamina gasta 37, glutamato produz 36, aqui é como se gastasse 1 e 1. Mais 1, 2, mais a glicina, que são 13 ATPs, total 17. Vamos continuar. Agora esse composto, que é o FIGAN, vai sofrer reação a partir do gasto de um ATP e vai perder uma água e ciclizar a molécula. Então, aqui, ó, H, o outro hidrogênio sai do ATP, né? H2O, e cicliza essa molécula formando aminoimidazol. Gasto de 1 ATP. Agora, com a entrada de um CO2, eu vou ter a produção, então, do 5-amino-4-carboxiamino-imidazol, ribose, né? Que é a introdução de um novo grupo COO nesse anel de 5 átomos que estava aí. E eu estou construindo a base passo a passo. Em seguida, com gasto de energia na forma de ATP, um aspartato é grudado nessa molécula, tá? E formando, os nomes são lindos, né? N-succinil 5-amino-imidazol, 4-carboxiamida, ribosil fosfato, tá? Há aqui a ligação do aspartato com a C-dupla-O, e agora vai sair um fumarato e sobra, na verdade, só o grupo amina do aspartato colocado. O resto acaba saindo na forma de fumarato. E, novamente, eu tenho um aumento desse esqueleto sendo construído. Balanço dessa parte, gastei 2 ATPs, gastei um aspartato, que são 24, produzi um fumarato, que são 27. Na verdade, essa etapa me dá um saldo de menos 1 ATP. Então, era 17, 19, 18 ATPs. Continuando, agora, o composto vai ser formilado e, então, o grupo formil entra aqui, sem gasto de energia. Em seguida, é desidratado e acaba formando o inosinato ou inosina monofosfato. Notem que veio inicialmente da glutamina, da glicina, do formil, da glutamina, do aspartato, de um formil e, finalmente, aqui do outro formil, né? Inositato agora, com gasto de aspartato e GTP, se transforma na adenosina monofosfato. Note que eu gasto um aminoácido inteiro para grudar, para depois sair quase tudo e sobrar só o grupo amina. São reações complexas, mas que a enzima possibilita que ocorram de maneira a ir incorporando esses grupos e montando passo a passo a molécula. Tá? E isso, obviamente, custa energia, custa tempo. São reações muito rápidas, claro, mas gasta energia. O anabolismo é feito à custa de gasto de energia. Balanço energético, um PRPP, como nós tínhamos visto, aí 17 naquele slide anterior, menos 1 no outro, e, finalmente, então, o gasto até IMP, 18 ATPs. De IMP até adenosina monofosfato, eu gastei 1, mas produzi 1, então o gasto ficou 0, e, portanto, para eu produzir a minha base nitrogenada total, eu vou ter 20 ATPs de gasto total. Tá? Guanosina, que é a outra base, a partir de inosina, com gasto de água de NAD,
Aqui produz 3 ATPs, né? Eu vou ter, então, a guanosina monofosfato, que é a outra base púrica que eu tenho nos meus ácidos nucleicos. E, nesse caso, também, o balanço, igualzinho ao anterior. Perdão. É muito comum, essas drogas são quimioterápicos que as pessoas utilizam nos tratamentos anticâncer. Tá? E, normalmente, os quimioterápicos afetam justamente a síntese, de novo, das bases pirimídicas ou púricas. E esses 2 compostos, azacerina e activicina, são bastante utilizados e eles inibem esta enzima, que é a XMP-glutamino-amidotransferase, que possibilita a síntese de guanosina. Como a célula tumoral é uma célula que perdeu a capacidade de se regular no sentido tempo para ter divisões celulares, ela se divide loucamente, né? Essa divisão, obviamente, requer síntese de DNA, síntese de RNA. Se eu inibo a síntese de compostos que participam da produção dessas moléculas, eu diminuo a velocidade da formação dessas moléculas tumorais pelo simples fato de não ter substrato para elas acontecerem. Quer dizer, se não forma DNA, a célula não pode dividir, ainda que ela queira. Tá? Ainda que a célula tumoral esteja preparada para não respeitar isso. Só que, eu inibindo a formação dos nucleotídeos, não há síntese de DNA, não há divisão celular, e com isso as drogas anticâncer acabam retardando, né, a síntese de novas células tumorais, apesar de retardar também as demais células, via de regra, e daí os efeitos colaterais danosos. Né? Balanço energético, até o inosina monofosfato, a mesma coisa. E depois eu vou ter, igualmente, 20 ATPs de gasto energético, como na adenosina. Então, adenosina e guanosina, gasto de 20 ATPs. Agora, as bases pirimídicas são montadas a partir do aspartato, que vai ser carboxilado e vai formar, então, um anel carbamil aspartato, aspartato com carbamil. Perdendo água, forma o hexágono, que é o orotato. Esse orotato, com gasto de NAD, vai ser ciclizado e vai formar uma dupla ligação aqui, né? E, em seguida, esse orotato dá origem, ou se combina com a fosforibosil pirofosfato e se liga, então, à ribose. Vejam que a diferença entre essa base pirimídica e as bases púricas é que a base púrica começa a ser montada a partir da ribose e vou pendurando os átomos nela. Na base pirimídica, eu monto a base sozinha e, quando ela está pronta, eu grudo na ribose. Tá? E forma, então, o PRPP orotidilato. Balanço energético, gasta um aspartato, gasta um carbamilfosfato, produz um NADH e produz PRPP, total 25. Agora, o orotidilato vai perder CO2 e se transformar na uridina monofosfato. Uridina monofosfato, que é esse orotidilato sem essa carboxila, e aqui eu tenho uma uridina monofosfato, ou UMP. A partir da fosforilação de UMP até UTP, eu tenho a produção da citidina. Então, veja, uma base nitrogenada, que é a uridina, a primeira a ser feita. A partir de uridina, eu faço a citidina, que é a outra base pirimídica presente nos ácidos nucleicos. Ainda não vimos a timidina. Por quê? Porque timidina só ocorre em DNA e aí eu não tenho ribose, eu tenho desoxirribose. E vamos ver como é que são feitas, então, essas bases após um rápido aí balanço. Aspartato, carbamilfosfato, já tínhamos visto, 25. Uridina, a partir do orotato não gasta energia, portanto, saldo de 25 ATPs e até UTP, quer dizer, quando eu trifosforilo essa molécula que inicialmente é um fosfato, eu gasto 2 ATPs a mais, daí 27. A mesma coisa, para CTP, eu gasto,
então, 4 ATPs além daquilo que eu já havia gastado, e o total, portanto, é de 29 ATPs. Como é que um ribonucleotídeo se transforma num desoxirribonucleotídeo? Bom, um ribonucleotídeo tem a ribose, que tem 2 hidroxilas aqui. E o desoxirribonucleotídeo tem a desoxirribose, que é a ribose sem uma hidroxila, só tem hidrogênio. Isso é feito a partir da oxidação de uma enzima, que tem grupos SH, e vejam, o SH é atacado pela hidroxila, ou ataca a hidroxila e forma água, né, H2O, e esse hidrogênio, então, se liga ao açúcar, fazendo uma ligação de sulfeto aqui. Forma oxidada, forma reduzida. Forma oxidada, forma reduzida. Acontece que essa enzima ela tem que ser recuperada, porque senão ela atua uma vez só. E quem faz isso? Uma série de reações de oxirredução em cadeia, né, que vão fazer com que essa enzima volte a se reduzir, oxidando uma tiorredoxina para tiorredoxina oxidada, ou uma glutarredoxina para glutarredoxina oxidada, que, por sua vez, se reduz a partir do gasto de GSH ou de FADH2, que, por sua vez, se reduz a partir do gasto de NADPH. Então, em última análise, quem doa o próton e os elétrons é o NADPH, presente aí na célula, e que vai fazer com que um desoxirribonucleotídeo possa ser montado a partir de um nucleotídeo de ribose. Tá? São reações de óxido-redução em cadeia e extremamente importantes. Finalmente, eu pego uma desoxiuridina e essa desoxiuridina vai ser metilada e formar uma timidina. E com isso eu formo a última base nitrogenada que é presente apenas no DNA. Aqui, novamente, compostos quimioterápicos como fluorouracila inibem a timidilato sintase e, portanto, impede que um ribonucleotídeo se transforme no desoxirribonucleotídeo de timina. Tá? Também inibe a recuperação desse composto que dá o radical metila para uracila se transformar em timina. Então, são drogas importantes. Tem um outro também, metotrexato e aminopteridina, também inibem essa enzima, e são todas elas drogas anticâncer de poder para eliminar a possibilidade de haver replicação, de haver transcrição, e com isso a célula tumoral diminuir a velocidade com que ela produz novas células, e com isso o tumor não regride, mas não aumenta de volume, e eu posso então usar outras terapias para tentar eliminá-lo de outra forma, sem o risco de que ele cresça de forma muito desordenada, como aconteceria se eu não usasse esses inibidores. Ok? O assunto é bastante interessante, bastante importante, e eu sugiro que vocês leiam esse capítulo nos livros colocados na bibliografia básica e percebam que o metabolismo, agora visto na sua forma do catabolismo, ou seja, quebra das moléculas para a produção de energia, e do anabolismo, síntese de novas moléculas para possibilitar as reações metabólicas do nosso corpo, interagem e se integram de uma forma absolutamente harmoniosa, de tal sorte que a gente funciona sempre muito bem quando o metabolismo está em sincronia. Defeitos de enzimas, inibições de enzimas, efeitos de drogas acabam alterando alguma reação, às vezes, por menor que seja, é capaz de fazer com que as minhas reações metabólicas não ocorram da forma como deveriam, e com isso a doença, com isso uma patologia, ou até uma mutação, até uma transformação, né, nos organismos mais simples, como bactérias. Isso acaba provocando, né, mudanças que se perpetuam aí com novas cepas, com novas linhagens, etc. Tá? O assunto é bastante importante. Estudem e muito obrigado pela atenção. Até a próxima.